A pessoa se arruma tanto, se arruma, se arruma, se arruma, e vai gerando uma e tem uns que se torna até idolatria da própria aparência e do próprio corpo. Sim, Ou é ao contrário, fica lá se arrumando para ver os defeitos nela, o que que ela tem que arrumar ainda mais. sim. Então é uma preocupação muito exagerada com a sua aparência. E isso abre porta para, né, E para a pessoa no emocional, no sentimental, a nível até de aceitação, a nível de rejeição, depende, aí vai depender de como a pessoa vai lidar com esse exagero de frente ao espelho. pastora, existem filmes que gera a troca de identidade na vida da mulher? Faz esse efeito de gerar uma troca de identidade? Que tipo de filme seria esse? Ah, geralmente é assim, né, a pessoa se imagina sendo aquela pessoa e começa a ter atitudes daquele filme que ela se identificou. Eu vejo muito isso nas adolescentes. E uma vez, eu vou te contar até uma experiência, e o Moisés vai estar aqui, ele vai até rir, ele sabe. A minha filha, isso se remete a filmes, séries, Sim, ela assistia muito uma série que era adolescente, num canal lá de super-herói, e tinha a irmã do super-herói. E ela tinha, né, aquele jeito, aquelas falas, e a minha filha começou a ter essa troca de identidade, começou a ter atitudes, falar igual, se posicionar igual, né, os jeitos, os gestos, a fala, o modo de falar, até o modo de falar dela mudou. Até que eu cortei aquilo dela, eu falei: "Você não vai assistir mais isso, porque isso está fazendo mal para você, você não é assim, esse nojinho", né, aí ficou aquela adolescente meio nojinho, e eu falei para ela: "Você não é assim". E aí eu proibi ela de assistir, porque aquilo estava gerando uma troca de identidade nela. Ela estava recebendo muita informação daquele personagem, porque senão a pessoa acaba perdendo a identidade dela, que Deus deu para ela. Cada um de nós temos uma identidade. E nisso abriu uma porta para ela a nível de identidade. Então, se você vê que você está assistindo muito algo e aquilo está te gerando essa troca de identidade, corta. Ou até nos seus filhos, corta, não deixa. Olha, tenha um olhar clínico sobre a sua casa. Ah, mas não tem nada a ver. Não nada a ver, um monte de gente morre andando na praia. Não nada a ver, né? Então eu tô falando de uma experiência da minha casa, porque gente, a gente é pastor, a gente trabalha com cura, com libertação. Não significa que a gente está isento de algo perseguir a gente. Vai perseguir também a nível espiritual, porque eu trato de identidade, eu trato de muita coisa. E quis tocar na vida da minha filha, mas eu percebi e logo já cortei. Então é assim. Ela ficou brava, lógico, vai ficar brava no começo, porque é algo ali querendo dominar. Vai ficar bravo e eu falo assim, e eles falam, muita gente pergunta para mim: "Ah, você é calma assim mesmo?" Eu falo: "Eu sou calma, mas eu sou posicionada". Eu falo não para os meus filhos, o não, meu não continua não. Eles vêm, eu falo: "Não vai fazer". "Mãe, deixa". "Não". "Mãe, deixa". "Não". Eu já falei não, e é não. Eu não grito, eu não explodo, e o meu não continua sendo não, porque eu tenho que ser posicionada. E eu falo: "Não". Não, 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 acho que se fosse outra mãe já dava uns tapa nas orelhas, mas eu fico ali no meu não, o meu não é posicionado. Então corte, seja posicionada, tire essas coisas que te faz abrir essas portas para que você venha perder a sua identidade no Senhor. bom, pastor, e para finalizar, a gente falou várias legalidades. Eu sei que existem muito mais, mas a gente fez só um resumo aqui, né? Porque é muita coisa, gente. E para finalizar, pastora, como que a gente pode vencer essas legalidades? Olha, para vencer as legalidades, primeiro você tem que identificar elas, né. Quais são as legalidades que eu abri porta, né? Quais são essas legalidades? De que forma elas entraram na minha vida, entende? É, você
tem que ser resolvida, tratada, é que eu ia falar. É, Estava indo para a parte de identificar. Você tem que identificar quais são as legalidades, quais foram as portas que eu abri na minha vida de pecaminosidade, de emocional, espiritual, física. Quando eu reconheço e eu vejo esses pecados na minha vida, eu vejo esses ciclos na minha vida que se repetem, o que que eu faço? Eu vou tratar no mundo espiritual. Cada legalidade, ela, ela é tratada no mundo espiritual. Quando você vai para o seu quarto de oração, né, você vai buscar ao Senhor. E você vai pedir para que o Senhor comece a te ajudar a lembrar daquilo que você precisa tratar, porque Ele vai te fazer lembrar. E dentro disso, as orações de renúncia, de quebra, na medida que Ele vai fazendo você lembrar, você vai pedir perdão, né? Você vai pedindo perdão por todos os atos que você cometeu, renunciar a eles no mundo espiritual. Você vai liberar perdão para quem você tem que liberar, entendeu? Na mesma forma que você abriu, você tem que fechar, entendeu? Quando você começa a tratar essas portas de legalidade, Fabi, a nossa luta ela aumenta. As pessoas acham que vai ficar tudo assim, sim, né? Geralmente, quando a gente começa, eu falo para as pessoas assim que eu trato, as mulheres. Gente, libertação dói. Quando a gente começar a tratar, vai vir situações para querer nos tirar do sério, para querer nos paralisar, para querer nos afetar. Mas persevere. Qual é o caminho da libertação? A perseverança. Eu comecei, eu vou até o fim. Custe o que custar, venha o que vier. Você vai vigiar com outras áreas da sua vida, né? Cada área da sua vida você vai vigiar. Então, vigie com as tentações, vigie com pessoas ao seu redor, vigie com aquilo que está acontecendo na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, entendeu? Ore muito, jejue muito. Peça para o Espírito Santo, ore sempre, sempre, com o coração quebrantado, com o coração contrito, pede ajuda para a autoridade espiritual. Você tem que pedir ajuda para te cobrir. Na medida que você for tratar, você vai pedir para essa autoridade te ajudar. Pede para o Senhor, levante uma autoridade, Senhor, para me ajudar nessa área. Espírito Santo, quebranta o meu coração, porque muitas das vezes vai ter coisas na nossa vida que a gente vai, vai saber que tem que tratar, só que a gente não vai querer tratar por causa do orgulho, né? Muitas vezes a gente vai ter que se despir do nosso orgulho. Não é nosso orgulho, porque quem tem orgulho próprio tem demônio próprio, que é o trono de Leviatã sobre a sua vida. Então você tem que destronar esse orgulho na sua vida para que você possa ser tratado, curado, sarado e liberto. Então ore sempre, jejue sempre, vigie sempre. Peça para o Senhor te trazer à memória aquilo que você precisa colocar, tratar diante do altar. Peça perdão, libere perdão no mundo espiritual e sempre esteja perto de uma autoridade espiritual para te ajudar.